Gravando. Bom dia, boa tarde ou boa noite, Padutos. Voltamos com mais um bloco desse episódio que está fantástico, realmente. Estamos com uma chuva de conhecimentos do nosso querido Maurício Refati. Tá fantástico, gente. Se você perdeu alguma coisa, volta. Mais uma vez, o marqueteiro do grupo vai jogar na roda para vocês. Nos sigam no Instagram, Paduto_podcast. Estamos também no YouTube, Paduto Podcast, onde você consegue ver as nossas carinhas no YouTube, tá? Ativa o sininho, porque daí você vai ficar recebendo toda semana as nossas notificações. Maurício, novamente eu passo a bola para você. Tá fantástico. Eu acho que o John queria passar uma introzinha, ou era o Chris? Desculpa, acabei me Não, perdendo. a gente tinha encerrado o último bloco aí falando sobre estoicismo, né, Maurício? Eu até vou explicar um pouquinho para quem não tem nenhum conhecimento ainda com relação a essa escola filosófica. O estoicismo é uma escola que nasceu na Grécia, né, com o Zenão de Sício, mais ou menos pelo ano 300 antes de Cristo, e eu acho que talvez um dos adeptos mais famosos do estoicismo foi o imperador Marco Aurélio, né? E eu acho que talvez para mim assim uma das referências mais importantes do estoicismo é focar nas coisas que você pode controlar e não se preocupar com as coisas que você não pode controlar, né? Eu acho que seria interessante, Maurício, lá no curso que a gente teve com você, você comentou algumas coisas sobre estoicismo. Eu acho que ele é muito interessante para o controle emocional, até para lidar realmente com as vendas, com gente que vive no mundo aí do marketing, né? Lidar com o não, principalmente, né? Eu acho que é uma filosofia muito saudável aí para a nossa mente. E eu gostaria que você explicasse um pouco aí para a gente o que o estoicismo tem a ver com esse mundo. Como é que você chegou no estoicismo? O que ele representa para você? Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso. Com certeza. Legal, legal. Não está bem dentro da neuropersuasão, mas eu acho que faz muito parte, né, principalmente se a gente for analisar, faz parte do nosso modelo de marketing hoje. Então, as pessoas costumam achar que boa parte das soluções de administração surgiram com a Revolução Industrial e surgiram com a ascensão do marketing, né? E, na verdade, quando a gente faz uma análise SWOT, por exemplo, para traçar as ameaças, as oportunidades, né? A gente está fazendo nada mais, nada menos do que aplicando conceitos filosóficos já bem antigos. Como você falou, o estoicismo, ele iniciou lá com o Zenão de Sício, na Grécia Antiga, 300 e poucos anos antes de Cristo, e o último, né, representante foi o imperador Marco Aurélio, que era um grande político, né, tinha um carisma, mas ele costumava entender muito bem a função da política, da religião na sociedade, ele respeitava, embora o estoicismo sempre foi uma doutrina muito pragmática. Então, ela lidava com as coisas objetivas. E, na verdade, você falou muito bem. Por que eu usei o exemplo da análise SWOT? Quando eu falo de ameaças e oportunidades, eu falo do macro cenário e do micro cenário. O que são as coisas que eu posso intervir, o que eu posso fazer e o que não está no meu domínio, né? A gente faz isso, a gente pratica isso nas empresas, mas pratica pouco na nossa vida. Essa é a grande questão. E a minha busca, ou pelo menos o meu encontro com o estoicismo foi por acaso, mas eu sou um curioso, né? Eu estudo muito, eu leio muito e tal. E quando eu comecei a estudar o estoicismo, eu achei interessantíssimo justamente porque talvez a resposta que o estoicismo dá para nossa angústia, nossa angústia eterna como ser humano, ela é fantástica, porque simplesmente apresenta para nós a ideia de que as nossas angústias são geradas justamente por situações as quais nós não dominamos, as quais nós não temos controle. Quando você não tem controle de algo, isso te gera medo, insegurança, estresse, ansiedade, angústia. E a angústia ela é o elemento opositor da felicidade. Uma pessoa angustiada não consegue ser feliz. E ela está extremamente relacionada aí sim em processos biológicos nossos, como um processo cerebral que é muito comum
né, que é responsável pela nossa sobrevivência, que é o processo do medo. Nós temos no nosso cérebro, na base do nosso sistema límbico, quase junto ao nosso tronco encefálico, que são estruturas muito antigas do nosso corpo, né, estruturas primitivas da nossa gênese, nós temos as amígdalas cerebrais, que são pequenas amêndoas, mas elas têm como função identificar rapidamente aquilo que nos ameaça. Então, diante de situações que nós não temos controle, nós tendemos a nos sentir muito mais ameaçados. E isso faz com que todo o nosso organismo desregule. Por exemplo, a gente tem, a partir do momento que a amígdala está em hiperatividade, ela está mandando insights, mandando impulsos para a glândula suprarrenal para produzir cortisol. O cortisol é extremamente importante para nós, para nos manter alerta, para nos dar força para reagir a qualquer ameaça real. Mas diante de uma circunstância em que nós não dominamos o nosso ambiente, a nossa vida, nós produzimos cortisol em excesso o tempo todo. E isso é extremamente danoso para a nossa saúde. Então, o estoicismo está, sim, relacionado a processos biológicos que a neurociência estuda né, aliás, não é nem mais estuda, já tem um conhecimento prático muito grande a respeito disso. E uma coisa interessante de saber é que a nossa mente, a nossa mente ela não consegue conceber o objeto vazio, né? A nossa mente ela não consegue se esvaziar. Por isso que nós temos tanta dificuldade do foco absoluto. Por quê? Porque nós somos permeados de diálogos internos que vão interferindo aquele processo que a gente está ali, que tende a estar absorto em algum trabalho, alguma tarefa, mas algum diálogo interno vem ali e interrompe como se fosse mais ou menos uma mensagem de WhatsApp, né? E a gente acaba prestando atenção nisso. E o que é isso? Nós estamos vivendo realmente, aquilo ali é a nossa vida, é o nosso momento? Não. Geralmente são coisas do nosso passado ou do nosso futuro. Preocupações com o nosso futuro, planos para o nosso futuro, desejos para o nosso futuro ou arrependimentos relacionados ao nosso passado. A psicologia chama isso de mente projetiva. Diz que nós temos duas mentes, a mente projetiva, que vive no passado e no futuro, e a mente experiencial, que é a mente que foca no agora. O estoicismo, na verdade, ele representa o pensamento que busca o foco no agora, nas coisas possíveis, nas coisas que estão ao meu alcance. Ele é uma filosofia que tem como grande impacto na vida das pessoas diminuir a angústia e o estresse. Então, se tu me pergunta, por que eu fui buscar esse tipo de conhecimento? Porque eu sou uma pessoa ansiosa. E uma pergunta que eu sempre me faço diante de determinada circunstância que está afetando a minha ansiedade ou está me angustiando, é dizer assim, que poder eu tenho sobre isso? Né? E essa simples pergunta aí, ela é um atalho cognitivo que nos faz reprogramar a nossa mente rapidamente. Porque, vejam bem, a neuropersuasão, ela trabalha na modulação da emoção. Basicamente, esses insights que eu tentei passar para vocês antes, para falar de cliente, da relação de venda e tal, na verdade, tudo que a gente está fazendo ali é modular a emoção do cliente, é passar de um estado para o outro. O estado do cliente inerte ao cliente comprador. Uhum. Isso a gente faz o tempo todo e a gente é capaz de modular a nossa própria emoção. Simplesmente tirando o foco do giro que o cérebro promove em torno do fato que ele está preocupado, né? E trazendo isso para um outro patamar de consciência. A partir do momento que eu elevo a consciência, eu elevo o meu estado emocional. Trago o meu estado emocional para algo mais dinâmico e uma animação maior. Porque eu sinto controle, né? Muitas pessoas sofrem muito com isso, o fato de não controlar o ambiente. Por quê? Um dos efeitos do cortisol no organismo, quando o corpo produz cortisol, ou a gente está acordando pela manhã, está acordando para o corpo, ele nos põe em estado de alerta, nos dá energia, né? Ou é quando ele percebe uma ameaça,
a nossa amígdala ela já prepara todo o nosso sistema motor, ela já está emitindo carga elétrica para os nossos braços, para as pernas, para eles se mexerem, para atacar ou fugir. Por isso que chama do sistema de luta ou fuga, porque a amígdala faz exatamente isso. Só que o cortisol ele tem um aspecto químico interessante. Ele canaliza a maior parte do fluxo sanguíneo para os nossos membros inferiores e superiores, braços e pernas. Para numa situação de luta ou fuga, a gente ter força para fugir. Por isso que às vezes nos dá uma angústia aqui, a gente sente alguma coisa, parece é porque realmente falta sangue no coração. Diminui o nosso processo cardíaco é alterado. E onde mais corta a circulação sanguínea, o fluxo sanguíneo, do nosso córtex pré-frontal. Então, toda a nossa função executiva, criatividade, planejamento, consciência, inteligência, lógica, justamente barrado quando a gente está num processo de estresse. Ele é reduzido ao ponto de ser quase anulado. Então, dependendo do nível de estresse que a gente está, em virtude de uma situação que a gente não domina, está numa reunião, diante de uma apresentação, de uma prova importante, esse tipo de coisa, por que a gente dá o branco, que a gente diz? Porque não existe mais córtex pré-frontal naquele momento. Ele foi aniquilado. Então, nós não somos uma pessoa que está sob a forte influência do cortisol, ela não é capaz de dar criatividade nem para uma empresa, nem para respostas saudáveis para um questionamento, para um questionário, para uma prova. Então, e isso é uma situação que, se a gente tem a vacina, não, mas o remédio para curar esse nosso processo, quando a gente entra no processo de estresse e a gente consegue perceber ele e modular a nossa emoção, a gente vai para um outro nível e a gente consegue driblar, hackear esse processo. É exercício? É exercício, mas é exercício inspirado no que? Na filosofia. Maurício, É interessante, né? Maurício, só rapidinho, John, eu acho que é um ponto importante que vale a pena até destacar. Até foi semana passada, eu escutei do meu coordenador, ele pegou e me disse assim, Thomas, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, tanto que eu até brinquei, porque nos primeiros episódios que a gente lançou no YouTube, se a pessoa for olhar a gravação do YouTube, vai ver que eu fico durante quase 1 hora me chacoalhando aqui na cadeira, por causa da minha perna. Sério, e foi uma coisa que eu peguei e parei para mim, eu pensei, putz, eu preciso começar a parar com isso, eu preciso controlar um pouco mais essa ansiedade, porque não é atrativo para quem tá me olhando e também acaba me fazendo mal, né? E no meu trabalho eu sempre também fui uma pessoa muito ansiosa. Então eu passo praticamente 8, 9 horas por dia chacoalhando a perna. Aí eu pego, paro, penso, respiro, e daí eu consigo me concentrar de novo. Um ponto importante que eu ia comentar, que eu escutei do meu coordenador na semana passada. Ele chegou para mim e falou assim, Thomas, tem alguns momentos que... Eu vou te falar uma coisa que é muito importante. O que diferencia um sábio de um tolo, tu sabe o que é? Eu falei, não, o que seria? Ele veio assim, 3 segundos. São 3 segundos de uma respiração profunda que você pode realizar. Tá? Em 3 segundos você pode acabar com a sua imagem e você pode estourar, bater na mesa, fazer o que for, aí você vai virar um tolo. Ou então você pode respirar fundo durante 3 segundos e pensar no que você vai fazer. É uma coisa que você sai muito mais do que a minha emoção quer fazer no momento. Que é dar um tapa numa mesa, é jogar o meu celular, é jogar a caneta, é bater no teclado do computador, é esticar e bater os braços para cima. Então, assim, tudo pode ser controlado. Nós realmente somos feitos de emoções, nós somos feitos de sentimentos. Vamos dizer assim, né? John, desculpa, te cortei. Não, é que eu ia comentar assim, a gente percebe, sobretudo em época de pandemia, assim, né? Ela mostra muito quem tem capacidade de lidar com a diversidade. Se eu fosse resumir o estoicismo, eu resumiria o estoicismo numa filosofia que te ajuda a ter capacidade de lidar com a diversidade, né?
E é interessante, né? Porque quando você começa a dar aquela desculpa assim, ah, mas é uma pandemia, ah, mas o mundo inteiro está em crise, ah, mas o dólar está muito alto, ah, mas está todo mundo em isolamento, né? Então, quer dizer, existe uma forma do estoicismo te ajudar a lidar com essas coisas, porque o que o estoicismo vai dizer para você? Não, tudo bem, tem pandemia, tudo bem, tem inflação, mas quanto a isso você não pode fazer nada. O que é que você pode fazer? Né? Eu acho que essa talvez seja uma resposta rápida, básica, e como o Maurício falou, né? Eu acho que é tipo um hack mental para você lidar com a diversidade, né, Maurício? Eu agradeço, Maurício. Obrigado pela ajuda. Exato, e o Thomas falou uma coisa interessante, né? E que, né, esse exemplo é muito bom do teu coordenador. Então, quando ele pede, diz assim, respira, é interessante por quê? Porque a nossa tendência, os nossos níveis, a nossa escala emocional, ela também se eleva quando a gente tem alguma discussão, quando a coisa está ficando mais séria num ambiente de debate, né? Aí, a maior parte das vezes, a gente tem um prazer imenso, a gente sente prazer de verdade quando a gente está numa discussão e a gente quer se fazer prevalecer, né? E muitas vezes numa discussão, pode ser uma reunião na empresa, pode ser no nossas relações pessoais, matrimoniais e tal, e a gente vai lá e a chapa aquece e a pessoa quer falar tudo que vem à cabeça. Por quê? Porque entendo o seguinte, o nosso córtex pré-frontal, uma das funções dele é justamente filtrar o que pode e o que não pode ser dito. Então, muitas coisas, quando a gente está no estado pleno, às vezes a gente tem várias coisas para dizer, a gente não diz, a gente segura, porque sabe que vai provocar algo. Quando o cortisol aumenta, ele bloqueia, então ele inibe a função. É o mesmo que a bebida faz. Inibe a função do córtex pré-frontal. E aí a gente acaba falando um monte de coisas e ainda se sente muito vitorioso e todo cheio da razão. Mas depois a gente vai ser vítima de uma ressaca moral, certamente, né? E que vai ter perda. Então, tanto que um dos assuntos que eu mencionei no treinamento, não sei se foi no da sexta ou no do sábado que eu trouxe, é a respeito do ganho emocional e do ganho real. A gente sempre existe um ganho em todas as nossas atitudes, por isso que a economia, ou chama-se de economia comportamental, porque há sempre um ganho. Mas a maior parte das vezes que a gente se sobressalta, né, acontece um ganho emocional naquele momento, mas uma perda real, que é perder uma amizade, que é perder um emprego, que é, né? Então, realmente, o respirar e pensar e recuperar a sanidade, por que não dizer assim, que é a função do córtex pré-frontal, tu recuperar ela, e a respiração faz isso. Quando a gente respira fundo, pelo menos umas 3 vezes, a gente consegue oxigenar o cérebro, e na oxigenação do cérebro a gente consegue diminuir o efeito desses processos químicos, a gente consegue realmente pensar rapidamente assim, acho que não vale a pena, né, fazer isso. E aí a gente economiza um desgaste. Porque quantas vezes vocês já chegaram numa situação que está em casa e diz assim, cara, amanhã eu vou chegar e eu vou bater na porta do chefe e eu vou ter uma conversa séria com ele. Vou ter uma conversa séria, vou ter um papo homem para homem. E aí você está todo encorajado. Então você está ali, está com o cortisol lá em cima, né? Não tem freio, não tem filtro. Agora no outro dia você chega, o ambiente é outro. O chefe está lá, é de verdade a situação. E o que acontece? O ambiente modulou a tua emoção. Você já não é mais o mesmo que era antes. Muitas vezes para o bem, né? No marketing se usa muito isso. Então a gente pode, num filme, quando você vai no cinema, você vai ter a emoção modulada. Você vai na Disney, você passa de um parque para o outro, de um pavilhão para o outro, você vai do terror ao êxtase, né? Então, num piscar de olhos. E isso é possível. Tanto para a gente, como autocontrole, quanto para o outro. Sim. É exercício? Óbvio, não é um botão que você liga e diz agora eu sei, né? Agora eu sou um filósofo estoico. Não,
Não tem dá, como né? comprar no Mas mercado é isso. Não. Mas para ver como o conhecimento é antigo, né? Como a gente tem um conhecimento antigo e hoje tem pesquisas que validam. Eu sempre digo que a neurociência ela veio para derrubar os charlatões, porque são as coisas são os detalhes, o conhecimento, a pseudociência que é derrubada. A filosofia poucas vezes foi questionada, porque eram pessoas que pensavam nos seus processos. A neurociência nunca disse isso aqui da filosofia está errado. Até brigou com algumas coisas da psicologia, é verdade. Com a PNL, por Verdade. exemplo, né? Alguns pontos, né, que costurou diferente. Mas agora o que ela veio para derrubar foram as pseudociências. Né? Isso mesmo. Perfeito. Maurício, esse assunto do estoicismo ele é fantástico. Acho que a gente vai marcar mais um dia aí para a gente poder fazer com você um estudo mais profundo. Acho que deixar o John e o Maurício montarem a pauta Gladiarem. e gladiarem sobre o assunto, né? Maurício, nós estamos muito contentes com a sua participação aqui conosco. E conversando anteriormente, até nesse intervalinho que a gente teve, você estava comentando sobre a questão de umas dicas sobre a neuropersuasão e também a diferença da persuasão para a neuropersuasão e como essas dicas podem nos ajudar a ter sucesso com a comunicação persuasiva, né? Então a gente vai caminhando aí já para o final do episódio, os últimos 15 minutos. Eu gostaria que você estivesse comentando um pouco sobre isso, desse essas dicas para nós, para que a gente pudesse passar também para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo. Certo. Bom, então vou começar com a segunda pergunta, que é a diferença da neuropersuasão para a persuasão. Eu dei uma pincelada no início e mencionei que a persuasão, na verdade, e neuropersuasão, elas não são tão diferentes, são a mesma coisa. A diferença é o fato neuro, né? As neurociências que descobriram muitas coisas a respeito da influência e conseguiram nos dar insights muito poderosos a respeito disso, validando algumas coisas, destruindo outras crenças que não fazem sentido. Mas eu lembro, para exemplificar isso, eu lembro da minha história quando eu iniciei na publicidade e propaganda em Santa Maria. Uma das primeiras aulas que eu tive, eu não lembro se foi no primeiro semestre de faculdade, no segundo semestre de faculdade, foi Fundamentos da Publicidade. E persuasão era um slide do professor, que dizia assim: persuasão, a arte de influenciar e convencer as pessoas. Né? Caramba. E isso foi o que eu aprendi sobre persuasão. E eu sempre digo que eu tenho, eu sou muito honrado em ser hoje, talvez eu sou, dos que eu conheço, eu sou o único professor de pós-graduação de uma disciplina de 36 horas na Unidade e de 16 horas na Infinity, né, que trata da neurociência da persuasão. Então, eu sou um professor de persuasão de 36 horas, não de um slide. E a diferença é que, na época, se a gente tratava isso como uma arte, e eu sempre digo que tudo que no marketing a gente trata, ou nas vendas, que a gente trata como arte, beira a picaretagem, porque a gente chama de artista aquele cara que dá o drible, né? Aquele cara que está muito mais para o manipulador do que para o persuasor, né? Então, eu digo que o grande ganho é que hoje ela é a ciência da influência. Ela é todo o conceito, todo o entendimento sobre o quanto nós somos seres sociais, o quanto a persuasão, o entendimento, aliás, de que a persuasão não nasceu com o marketing, ela nasceu com a comunicação. Quando nós lá, quando a gente descobriu o fogo, né, a gente talvez, nós não éramos homo sapiens ainda, nós já andávamos em duas pernas, mas ainda não éramos sapiens, e nós aprendemos a controlar o fogo, e nós nos reuníamos ao redor de uma fogueira para contar as nossas histórias, para se alimentar. E a partir daí nós desenvolvemos processos de memória e de linguagem muito mais aprimorados. E isso nos fez desenvolver conceitos de comunicação
para formação de liderança, para trabalhar em cooperação e o que não ser sobreviver. Então, a persuasão, eu digo assim, se existe um motivo fundamental para a gente estudar isso, é para saber como nós chegamos até aqui. Como nós convencemos pessoas de que as nossas ideias eram valiosas e que convencemos o outro a nos ajudar em determinadas situações, a controlar um ambiente de risco, né? E isso só foi possível pela nossa comunicação elaborada. E isso é a neuropersuasão. É aquilo que o cérebro fez por nós no sentido evolutivo. Agora, vamos trazer para o âmbito de quais são as dicas, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? O nosso público aqui deve ser um público variado, deve ter pessoas que vendem. Eu acredito que todo mundo é vendedor. Eu tenho essa perspectiva de vida. Por quê? Porque eu acho que a gente sempre está ou está se vendendo, né? Quando a gente tenta entrar num grupo e ser aceito, e isso é tão importante, é o item 3 da pirâmide de Maslow, né? A aceitação social, né? E ela só não é mais importante para a nossa sobrevivência do que comer, beber e do que se sentir seguro. Então, a partir de então, quando eu estou vivo, quando eu sobrevivi, quando eu estou vivo, estou pensando, estou seguro, o que eu quero é me relacionar, ser aceito. Então, sobre esse aspecto, eu acho que as dicas que eu posso dar é que a persuasão, estudar a persuasão é importantíssimo. Porque se nós somos seres sociais, isso quer dizer que nós necessariamente temos que nos comunicar. É inerente, isso é genético nosso. Não tem como fugir da comunicação. E se a gente precisa se comunicar, por que não se comunicar bem? De forma eficiente, em prol dos nossos anseios, dos nossos desejos e sem ferir ninguém, né? Sem manipular a opinião alheia, sem forçar, sem processo nenhum de coerção. A gente pode persuadir porque esse é o grande jogo limpo, né? E quais são as dicas? As dicas são o seguinte: a gente tem 3 funções com as pessoas, que podem resumir e podem derivar para muitas ideias interessantes. Mas eu digo que são 3 as principais funções com o outro na relação human to woman. A primeira, fazer com que as pessoas gostem de nós. A segunda, fazer com que as pessoas confiem em nós. E a terceira, fazer com que as pessoas confiem a sua vida em nós. Aí eu fui fazendo uma escadinha para dificultar mesmo. Para dizer, cara, como é que alguém vai confiar a vida dessa pessoa em mim? Eu vou começar pelo primeiro item. Fazer com que as pessoas gostem de nós é fácil. Faça com que as pessoas se sintam bem na tua presença. E uma das dicas a gente já falou. Permita que a pessoa converse, fale de si, se autoelogie. Quando você desenvolve esse tipo de conversação, que é aquilo que a gente chama de diálogo empático, você tem do outro o prazer ou a recompensa ativa. Ela se sente bem na tua presença. E isso é o gostar de você. Então, vale para vendedor que vende produto, que vende serviço, mas vale para o cara que vende ideia, que vende sonho, vale para o cara que vende a sua pessoa diante de outra pessoa, vale para o conquistador, para o namorado, o cara que quer casar, entendeu? Vale para a mulher que está à procura de um parceiro ideal. Então, essa é a grande mágica do negócio, que não é algo que serve para o marketing ou algo que serve para a venda. Não, serve para a vida, porque ela é fruto da comunicação. Agora o ponto número 2, como é que eu faço as pessoas confiarem em mim? Eu sempre digo que a principal dica é confie nelas. Existem técnicas para fazer a pessoa confiar em você. Uma delas é pedir favor, e a gente tem isso bem documentado num efeito chamado efeito Ben Franklin, que trata do case do Benjamin Franklin, quando ele pediu um favor para um opositor político e a partir de então eles ficaram amigos, ele pediu um livro emprestado. Então, enfim, essa história ela é ilustrativa e a gente adora ilustração, a gente adora analogias, né? Essa história ela é ilustrativa, mas ela mostra quando você pede um favor, você eleva o outro, você mostra que o outro é importante para ti.
e que você confia. O mesmo fato de eu dizer, por exemplo, para alguém do meu lado, você poderia cuidar o meu copo aqui enquanto eu vou ao banheiro, faz com que a pessoa diga, cara, ele confiou em mim, então eu posso também confiar nele, né? E por último, talvez o mais difícil de se imaginar, que é como fazer a pessoa confiar a sua vida em você. Fiquei pensando Né? nessa agora. Então, quando eu falo isso, as pessoas geralmente têm essa reação. Né? Eu fiquei pensando, como é que eu faço pensar? Agora, vocês imaginam quantas profissões que existem. Por exemplo, você vende seguro de automóvel, seguro de vida, né? E se você vende um apartamento, cara, eu narrei experiências minhas. Olá pessoal, tudo bem? Nesse momento dá uma travada no nosso aplicativo de gravação. Então o Maurício fala um pouco sobre uma experiência da vida dele em relação ao atendimento médico da sua avó e tudo mais, e como isso interferiu sobre o que a gente estava comentando anteriormente. Tá bem? Que atendia ela era sempre o mesmo. E a gente já questionava ela, vamos para um médico mais jovem, que traga outras coisas e tal. Levamos ela para um outro médico e ela não gostava, ela não aceitava, ela não queria o medicamento que ele receitava. E o doutor Arnaldo, que era o médico dela, antigo, sempre atendia ela da mesma maneira e ela se sentia bem com qualquer medicamento que ele receitasse. Então ela dizia, só o doutor Arnaldo entende o meu problema. E os outros médicos diziam, olha, não é bem isso, está acontecendo outra coisa, esse medicamento não pode dar. Né? E a gente ficava preocupado. Mas eu fui entender por que ela gostava tanto do Dr. Arnaldo quando eu comecei a estudar neuropersuasão. Porque, olha só, quando ela ia consultar o Dr. Arnaldo, no dia ele dava um receituário para ela e no dia seguinte, ou ele telefonava para ela, ou ele ia até a casa dela para saber como ela estava. Olha que fantástico, porque isso é uma preocupação legítima. Então ela confiava a vida dela cegamente nele. Se ele se jogasse de paraquedas com ela, ela ia. Talvez se o meu avô fosse, talvez ela não iria. Né? Que incrível, né, cara? Então é isso, cara. Quantas vezes a gente não faz pós-venda? Porque eu sempre digo assim, cara, tu é vendedor, por exemplo. Qual é a corrida que tu quer correr? De 150 metros ou tu quer correr uma maratona? Porque se tu quer correr 150 metros, tu vende e esquece o cliente, não tem problema nenhum. É a tua corrida. Agora, se tu quer correr uma maratona, para ter esse cara, para toda a vida, esse cliente confiando a vida dele em ti, toda vez que ele tiver determinado problema relacionado a isso, ele confiar em ti, voltar para ti, lembrar de ti, tu ativar memória emocional, é isso que tem que fazer. É ligar depois. Um bom vendedor atua com uma cartela, a gente sabe, né, Maurício, que o que dá lucro, entre aspas, vamos dizer, realmente, é a sua carteira de clientes recorrentes. Caso você não tenha esses clientes recorrentes, cara, clientes de Essa é a primeira tua compra, riqueza. clientes de primeira compra não tá com o teu ouro ali. O teu ouro vai estar realmente na tua carteira de clientes recorrentes, né? Maurício, fantástico, cara, fantástico. John, o Chris acabou acontecendo algum probleminha e ele acabou precisando se retirar de última hora. Mas, Maurício, em nome de todos, cara, fantástico. Fantástico mesmo. Foi surreal, eu acho, né, John? Não, top, muito bom. Eu acho que superou as expectativas. A gente acha que não pode ser melhor, mas sempre dá. Maurício. Galera, eu agradeço demais vocês aí. Foi um prazer conversar com vocês. Rolou uma empatia absoluta aí. Então, acho que quando quiserem me convidar, me convidem de novo. Vamos discutir o assunto que for. Se for estoicismo, se for... eu posso nem conhecer o assunto, eu discuto com vocês aqui e eu aprendo, tá? E é assim que começou o Paduto, Maurício. Foi realmente de 3 pessoas que não possuíam uma afinidade muito grande, eu, o John e o Chris, acabando conversando consequentemente no almoço e acabou, vamos conversar com pessoas? Vamos. E acabamos lançando esse projeto que, graças a Deus, está dando muito certo ultimamente. Maurício, mais uma vez, em nome de todos, eu gostaria de agradecer pela sua presença. Pessoal, a gente vai colocar os links do Maurício aqui nas descrições para quem estiver nos acompanhando pelo Instagram, quem nos acompanhar por todas as plataformas, Spotify, iTunes, estamos disponíveis. Instagram, Paduto_podcast e no YouTube, Paduto Podcast. Eu gostaria de agradecer por toda a atenção de todo mundo
E logo teremos mais episódios, temos outros convidados que estão fenomenais, né, John? A nossa carteira aí tá aumentando, estamos já montando um calendário aí. Olha, o muito negócio tá obrigado. top, cara. Daqui a pouco a gente tá transmitindo por rádio aí. Aguardem. Pessoal, muito obrigado. Tenham uma ótima semana e nos aguardem no próximo episódio. Tchau, tchau. Show, Valeu, tchau, galera. tchau. Um abraço para vocês.